Alô, meus amigos da Rádio Futebol, aplicativo do Brasil, um grande abraço. Está começando o Boletim da Bola, edição de hoje. Aqui no app, das 9 às 10 ao vivo, às 18 horas na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. O arquivo do programa fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Boletim da Bola, você sabe, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Nil Móveis Planejados no Campolim e também na Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Nós estamos em todas as plataformas. O nome é Virtus. É nome também dos vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Um vídeo de um produto teu na frente do seu concorrente na sua região. Esse é o trabalho dos vídeos geolocalizados. Comprecar.com.br, se vender o seu carro que você precisa, esse é o canal. Em nome também da Itu Óleo. Tem uma máquina lá que retira 100% o óleo antigo do câmbio automático do seu carro. Itu Óleo. Em nome também do Banco BV, os feirões de seminovos por todo o Brasil são do Banco BV. Em nome também da Splash Piscinas, a maior loja de piscinas Splash do estado de São Paulo, fica em Sorocaba. Está na hora de colocar uma piscina no quintal da sua casa. E em nome também da MR Marmoraria Rosa, o seu projeto com imponência. Bem, na abertura do programa a gente sempre coloca o que andam falando do seu clube por aí nos portais esportivos. E você gosta de ouvir. Chapas Duarte. Pois é, sou eu. Cuca reassume o Atlético Mineiro. Avalia o elenco como o mais forte e faz contas para o Galo ser campeão. Atlético do Paraná pega o Flamengo pela Copa do Brasil e o Felipão comemora 100 jogos por esse torneio. Pedro Rocha não viaja e tem futuro indefinido no Atlético do Paraná. Botafogo inicia contato com Resende para comprar direitos de Jefinho. O clube pode adquirir 60% dos direitos econômicos do atacante. Corinthians joga esta noite contra o Atlético de Goiás e o app da Rádio Futebol transmite esse jogo ao vivo. O Corinthians e Atlético de Goiás pela Copa do Brasil. E a novidade é que o Cássio deve jogar. Fausto Vera também pode estrear no Corinthians. Curitiba recebe R$1.300.000 na venda de Dodô para a Fiorentina. E ainda o Coxa negocia com o atacante Juninho Rocha, do Rentista do Uruguai. Flamengo formaliza a proposta para Brian Rodrigues, né? Eles recusam empréstimo por obrigação de compra. Por outro lado, Mengão acerta com Varela, que chega ao Rio para assinar contrato por 1 ano. Palmeiras negocia Bruno Tabata. Quanto a Leila, ela fala de reforços e dá uma forte declaração sobre Veron. São Paulo anuncia a contratação de Galopo e encaminha a venda de Rigoni. Guarani fez o último treino ontem e viajou para Recife. Enfrenta o Sport na quinta. Jamerson falou de realização e por defender o Guarani e aposta na recuperação pela Série B. Justiça autoriza entrada de bandeiras com mastro em estádios de futebol no estado de São Paulo, após 26 anos. Só que o Ministério Público vai se manifestando ao contrário e analisa se irá recorrer à decisão. A Ponte Preta se prepara para encarar o Operário do Paraná. Novamente, sem Luca, o atacante ainda realiza tratamento de lesão muscular. Esses são alguns dos destaques que a gente vê por aí nos portais esportivos do Brasil. Claro, nosso programa, você sabe, tem os nossos convidados e também ele, o nosso pentacampeão paranaense. Muito bem, deixa eu trazer aqui o nosso querido Capitão Hidalgo na abertura do programa. Tá tudo bem aí, Hidalgo?
dessas manchetes que você viu aí. Um grande abraço a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer estar com os companheiros experientes na comunicação, no futebol. Há uma soma muito grande, a gente fica trocando ideias e manifestando-se através dessas condições que aparecem a cada dia. O futebol é uma dádiva, né, para notícias, toda hora, não para. Eu estava aqui acompanhando esse elenco aí, vários assuntos, meu caro Jarbas. Caso do Dodô, Coritiba já havia negociado o rapaz e de repente ele vai jogar na Fiorentina, na Itália. Engraçado, o Coritiba não vende centroavante, viu, Arthur, Reinaldo e Gilberto, viu, Jarbo? O Coritiba não vende centroavante, não vende... É engraçado, o Coritiba ele vende quem? Laterais. Ele vendeu já o Rafinha quando era moleque, esse Rafinha que hoje está no São Paulo, que andou o mundo, jogou na Alemanha. Agora o Dodô, que começou por aqui, teve mais um garoto que eu estou querendo lembrar, que foi para a Inglaterra, jogou aqui no campeonato de juniores da seleção brasileira. Anteriormente tinha vendido o Adriano, que depois apareceu até lá no Barcelona. Curitiba vende jogadores de defesa, não vende zagueiros, né? Zagueiros a coisa não anda bem, mas de laterais vou dizer uma coisa, é impressionante a facilidade com que negocia. E aí tem agora o Natanael, que é um garoto que está sendo preparado também. Mas o que dentro do destaque aqui para Curitiba, nenhuma dúvida quanto à presença do Atlético hoje no Maracanã, não é, Jarbas? O Atlético Paranaense vai jogar no Maracanã com o Flamengo. Imagine o que deva estar acontecendo também no Rio. Fico a imaginar o Flamengo começando esse combate direto aí com o Atlético, quartas de final, né? Buscando quartas de final. Fazendo e tentando fazer já o resultado, o Flamengo no Maracanã, sabedor o Flamengo que jogando aqui na Arena já é uma outra situação. Então nós vamos ter aí o Dorival Júnior de um lado, que já treinou o Atlético, pouco tempo. Dorival não foi bem aqui, ficou acho que 2 meses o Dorival Júnior, e o Felipão, que está muito feliz com a sua presença por aqui, e chegou a dizer esses dias que ele estava a pensar mais nessa Copa do Brasil do que Brasileirão, que ele tem várias outras datas, ele tem um segundo turno inteiro, ele vai se dedicar a essa partida. Eu espero que o Atlético passe e mostre novamente a sua condição, a sua competência, até porque ele no último sábado jogou no Rio de Janeiro, não foi bem o primeiro tempo, melhorou, mas perdeu para o Botafogo do Rio. É uma grande oportunidade, nós já falamos muito a respeito. Já o Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense, que anda muito mal. Portanto, esse é um grande jogo e a gente não sabe destacar nas duas partidas. E sempre digo aqui, não é, Jarba? Não estrague o primeiro jogo. O Corinthians um dia desses ganhou de 4-0 do Santos, estragou o segundo jogo. Mesmo que o Santos tenha jogado, ganhou o jogo, não valeu para nada. O primeiro jogo é importante para levar para casa, o segundo é o que está se esperando aqui do Atlético contra a equipe do Flamengo nessa Copa do Brasil, Jarbas. Muito bem, estou trazendo também Reinaldo Costa, o Rei está aqui também no programa. Tudo bem, Reinaldo? Essas manchetes de abertura, tem algum que chamou a atenção aí, Reinaldo, e você? Chamou atenção e muita atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros todos. Bom, eu não entendo, tem certas coisas que eu não entendo. Quer dizer, entender a gente entende, a gente não aceita. Essa liberação por parte da Justiça, depois de 20 anos, 26. de bandeiras com mastros nos estádios de futebol. Isso é profundamente triste, profundamente lamentável. Eu estou no futebol há 50 anos, eu sei o que é. Eu já levei bambuzada nas costas, pô. Você quer o quê? Melhor do que eu para poder dizer aqui, é aquele que apanhou com bambuzada nas costas, com PVC. Não é o PVC, Paulo Vinícius Coelho, não. Aquele material plástico lá de cano e tal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, liberar. Qual a finalidade disso? É bonito. Bandeira desflaudada no estádio. O locutor é bonito. Olha lá o Corinthians, olha as bandeiras do Corinthians no Pacaembu. Bandeira muito bonito. Aí as mesmas bandeiras. Olha o quebra-pau que está acontecendo. Bambuzada de... Pô, meu amigo, isso é uma verdade. Isso é uma realidade no futebol.
Nós apanhamos em estádio de futebol, apanhamos literalmente, levamos burdoada, né? Olha, não cabe mais isso, não cabe. É muito bonito, é lindo, é maravilhoso, causa uma emoção. É que nem soltar balão, meu amigo. O balão é bonito, sobe. Que coisa linda, todo mundo vendo, aplaudindo, polícia já preparando para pegar os caras que soltaram o balão subindo, daqui a pouco o balão caindo, incêndio. É a mesma coisa, meu amigo. Aí vem, eu não sei qual foi o juiz que liberou isso. Aliás, eu não sei quem é que proibiu. Se foi a Justiça Comum que proibiu, foi a pedido da Polícia Militar, né? Não sei, então, quem proibiu e quem é que foi que liberou. A única coisa que eu me lembro com relação à torcida, disciplinar uma torcida, foi que até então o secretário Fernando Capês, que hoje é deputado, foi até candidato a governador, mas se não fosse aquele rolo do frango que ele fez lá, ele seria hoje novamente candidato. Ele levantou uma bandeira da torcida, levantou segurança e não sei o quê, e põe delegacia, e põe não sei o quê. Depois que ele se elegeu, acabou. Aí que se dane, quebra o pau aí que eu tô fora. Essa é a grande realidade. Então eu não vejo motivo para quê dessa liberação de bandeira nos estádios de futebol. Não vejo. Não tem explicação. É batom na cueca, não tem explicação, meu amigo. Não tem que liberar nada. Torcedor tem que ir lá, gritar, xinga o juiz e tal, seu filho não sei o quê e tal, acabou. Agora o cara vai se armar novamente aqui no Brasil. É absurdo. Aqui no Brasil nós não estamos afeitos a esse tipo de disciplina pro lado bom, não. Aqui o cara já vai de camisa no estádio, quando entra no metrô, os caras matam o cara. Quando entra numa rua escura, o cara arrebenta o cara de porrada e tudo. Mas não tem, tá errado. Vai ficar tudo errado. Escutem o que eu tô falando. Vamos marcar, vamos procurar o nome do cara que liberou isso aí, para colocar de novo aí bambu, ferro, não sei. Não, vai ter agora a regulamentação. A regulamentação é que a bandeira não pode, sei lá qual é, ainda não vi, não li ainda. Não sei nem se o Jarbas tem isso aí em mãos. A bandeira não pode ter mais de 2 metros, o não sei o quê, e não sei o quê, o bambu que vai lá não é bambu, tem que ser de... para com essa história. Pô, estão caçando pelo em ovo. E mesmo porque, quando mexe no bolso do cara, igual que eu levava o radinho, o Arthur, pro estádio de futebol, o cara pegava a pilha e jogava no jogador na torcida. Vê se agora ele joga o celular de 800 pau de R$1.000. Não joga. Diga, Arthur. Um abraço para você, Arthur Bernardes. O meu abraço a todos os nossos amigos aqui, Capitão, Jarbas, Rei e nosso Giba. Então, nossos ouvintes, um grande abraço a todos. Olha, o que o Reinaldo falou, eu concordo plenamente. E outra coisa, o Ministério Público ainda não autorizou e vai contestar. O Ministério Público vai se manifestar. É o que eu li aqui. Com relação ao bambu, hoje, no nosso estádio, você para entrar dentro do gramado é muito fácil. Só você pular o murinho ali e você já está lá dentro. Ainda tem uma escadinha. Então vai que o cara entra lá dando bambuzado em treinador, em jogador. Treinador, verdade. O negócio é muito complicado. Está muito fácil de entrar no gramado agora. Só porque vai ter uma punição para o clube, é muito pouco. Os caras quando tomam 1, 2, 3, sei lá, cerveja, sei lá o quê, o cara começa a ficar animado. Ele chega lá e acha que pode fazer tudo. Então, a questão da segurança... Não, sabe o que acontece, Arthur? Eles acham que dando essa liberdade para atuar com a bandeira dentro do campo, vai disciplinar. Aos poucos, vamos disciplinando. Aí vem a primeira rodada, não aconteceu nada, vem a segunda rodada, não aconteceu nada, e termina o primeiro. Num repente, quebra um pau lá, meu amigo. Aí você vai fazer uma equivalência do tempo que ficou sem violência com aquele momento que aconteceu ali, vai ser pior mesmo do que o soneto. Eles acham que é assim que disciplina. Não tem. Tem tanta coisa bonita para o cara fazer no campo de futebol, tem tanta coisa bonita. Você vê uma coisa impressionante. Desculpa, Arthur, antes do Gilberto te apresentar aqui para dar o seu bom dia. Eu achei o nome do cara que tomou a decisão, viu? Juiz Fabrício Realizia. Fabrício Realizia, que é o de onde juiz. Ele é, qual a vara dele? Boa pergunta. Bom, a princípio é São Paulo, né? Dizendo aqui que desde 96... Bom, o detalhe é o seguinte... Você vê, por exemplo, eu não quero puxar o saco, não. Os caras falam, o Reinaldo é lá do Rio de Janeiro, o Reinaldo não sei. Não é. Você vê, por exemplo, uma imagem de um jogo que está sendo realizado no Maracanã e uma imagem de um jogo que está sendo realizado no Morumbi. E eu vou mais, intramuros, eu vou mais.
Você, quando sai do Morumbi, Jarbas é prova disso, Capitão Hidalgo é prova disso. A gente saía da cabine, por exemplo, do Morumbi, vamos lá, meia-noite, meia, 1h da manhã, é uma escuridão terrível, Nossa, cara. É uma escuridão terrível até você chegar no elevador, quando tinha elevador disponível para você descer, e às vezes você tinha que descer pela escada. Pô, você vê uma transmissão na televisão, as arquibancadas são escuras, as numeradas são escuras, você não vê tanta, tem, mas não no mesmo tamanho, na mesma quantidade que tem, por exemplo, no visual, por exemplo, do Maracanã, que é todo iluminado, que é todo bonito, onde você passa assim, está iluminado, sabe? Tem as coisas ruins também lá, sabe? Então você não favorece, às vezes, o torcedor. Não, às vezes você não favorece. O Morumbi, por exemplo, é uma escuridão terrível. É uma escuridão terrível, amedronta. Não só o Morumbi, eu morei ali. Os arredores do Morumbi, os arredores também do Maracanã, não dão muita segurança. Você tem que estar sempre acompanhado. Você está, sabe, com um pé na frente, o outro atrás. Eu acho que não só o Ministério Público, como a Justiça, devia se abrir espaço para ver esses tipos de coisa. Onde guarda o carro, onde põe o carro. Então, ao invés de ficar liberando bambu e não sei o que lá para entrar com a torcida. Pelo amor de Deus. Por falar em bambu, esse Fabrício Luiz merece uma bambuzada. Errou ele. Deixa eu pegar um alô também do nosso querido Gilberto Costa, está aqui no nosso programa Boletim da Bola. Ô Giba, depois eu vou até perguntar pro Reinaldo, até mandei essa manchetinha pro Capitão Hidalgo, a CBF vai proibir, preste atenção, transmissões, imagens das cabines, porque agora no YouTube, eu uso o Chroma Key na minha transmissão aqui, nunca votei por estádio, né? Mesmo na pandemia ou antes da pandemia, mas a CBF está proibindo que apareça a cabine do estádio onde estão os dois, jornalistas e comentaristas. Depois eu quero até entender como é que é isso aí. Querido Gilberto Costa, o Giba foi elogiado por 2 internautas aqui, dizendo do seu bom humor no programa, viu, Giba? Parabéns, Gil. Agradeço. Isso aqui é um cara que ganha bem, um cara que tem mulher bonita em casa? Como é que é esse humor aí, Giba? Rapaz, é um cara que tá de bem com a vida. Você acordar, tá com saúde para poder aproveitar, cara. Pô, 2 coisas que a gente não pode fazer nada. É o ontem e o amanhã. Olha lá, Nós Giba. temos que viver o hoje. Isso mesmo, é verdade, mano. Então eu sou feliz com a vida, pô. Veja só onde eu estou, nesse programa maravilhoso, aprendendo muitas coisas sobre o rádio e o bom humor sempre esteve comigo, né? Mas eu sou chato. Se eu tivesse a personalidade que eu tinha dentro do campo, se eu tivesse fora, acho que eu não tinha um amigo, porque dentro de campo eu era chato pra caramba, cara. Então você é do cara que acredita que o ser humano pode mudar um dia, é isso? Lógico, o cara que não muda de opinião, o cara tem que mudar de opinião pra falar que tá errado, pra falar que nem aqui em casa. Aqui em casa não tem um dia que minha esposa tem um dia que minha esposa tá certa e tem um dia que eu tô errado, entendeu? Então a gente vai se dando bem. Ele vai levando a mão. Mas é gostoso isso daí. Quando fala da bandeira, do mastro? Aqui, ele só fala pro Reinaldo e o Jarbas que ele só foi autorizado para gesticular as bandeiras, não para brigar. Para brigar ele está proibido usar. Então, só para fazer aquela comemoração. Tribulado, né? Só para tribular as bandeiras, mas para usar está proibido. É proibido. E aqui no, então ou senão, às vezes o regulamento vem assim, você tem o direito de dar 3 bambuzadas. Mais do que mas isso não vai. Não pode passar disso. Mas isso não pode. E o bambu tem que ter 2 metros por 2 metros por. Não pode ser. Tem que ter um diâmetro de 2 centímetros. Que absurdo. Medir na entrada, né? Não pode. Mas o que chamou a atenção? O que chamou a atenção na abertura aqui, Gilberto? Ô, Reinaldo, o cara vai levar 3 bandeiras e 28 bambus, cara. Verdade. Possível. Verdade. O que chamou a atenção aqui nas manchetes, hein, Giba? Rapidinho, né? Eu posso usar a camisa que eu quiser, o outro não. Esse é o assim. torcedor. Bem assim mesmo. O que chamou a atenção nas manchetinhas aqui, ô Giba? Em Gilberto Costa. Oi? O que chamou dessa abertura nossa aqui? Essa da pauta, essa da Da bandeira?
Do bambu. Da bandeira Do que bambu. você proíbe, põe de novo. Aí daqui um pouco, quando todo mundo usar para brigar, porque esse bambu dá para você pegar, porque quando você divide... Apesar que quando eu falo para você, quando começou a dividir as torcidas, começou a dar briga. Porque se você tiver na sua casa e tiver um cachorro e um gato, e você pegar ele pequenininho e Conviver? colocar eles para conviver junto, tudo bem. Se você dividir, começar a brigar. E começaram a brigar para isso. E agora que dividiram a torcida, que fica de um alambrado ao outro, esse bambu dá para dar na cabeça do outro com 2 metros de altura, de distância, sem você ir lá, né? Quer brigar, briga, né? Quer brigar, Eu briga. queria falar um negócio aqui. Oi, Arthur. Me dá licença um minutinho. Por favor. Ontem teve aquela reunião na CBF para falar sobre a arbitragem. Não vou mudar o tema, não. Só vou linkar uma coisa do bambu com a arbitragem lá. Parece que a reunião foi satisfatória para todos os presidentes que compareceram, os convidados. Parece que os comentaristas também acharam bacana, porque foi bem transparente. Aceitaram fazer uma intertemporada com preparação física para os árbitros, etc, tentando dar uma conotação mais profissional. Perfeito, eu acho. Isso aqui é importante frisar, porque isso aqui está linkado com as reações que a população, aí, no caso dos torcedores, tem quando acontece alguma injustiça, algum erro do VAR ou algum erro da arbitragem. Então isso linka o emocional e também ajuda a ter um confronto pós-jogo, muitas vezes antes do jogo. Então tudo isso, essa sistemática de arbitragem, de comportamento social, educacional, controle do policiamento nos estádios, tudo isso gera conforto para que uma família venha assistir um jogo com seus filhos e você transforme o Maracanã, o Morumbi, o Beira-Rio, seja lá, qualquer estádio que seja, com mais segurança para que possam as famílias comparecer e ter um espetáculo melhor. E a verdade é o seguinte, que o grande espetáculo são os torcedores. O futebol, ele vai acrescentar da parte plástica e artística, mas na realidade, quando teve o Covid, a gente viu o futebol, mas a gente viu com uma insatisfação danada, porque são os 22 tentando ganhar o jogo sem Ficou emoção. chato, né, mãe? Então, quando você pega e joga a emoção dentro do estádio, que são os torcedores, e você consegue linkar uma boa disciplina, uma boa organização tática, um bom treinamento, um bom jogo, uma boa arbitragem, uma boa pipoca lá fora, seja lá o que for que o cara esteja vendendo, tudo isso agrega para que o espetáculo fique um atrativo muito melhor. Então é importante pensar em todos esses Mas, Arthur, eu vejo de uma forma mais abrangente da seguinte forma, desculpe interrompê-lo. É tão bonito você chegar, por exemplo, no estádio de futebol como o Maracanã. Eu estou dando exemplo do Maracanã porque Maracanã é Maracanã, não adianta. Você vê, por exemplo, uma torcida do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, pegando um samba enredo e transformando na letra do time de futebol, né? Você vê naquela galera toda gritando e tal. Até o pó de arroz do Fluminense, que só foi tirado de campo porque estavam dizendo que fazia mal e tal. Alguma coisa que não provoque contusão, que não seja contuso. Você está entendendo? Então, é tão bonito você ver. Eu lembro, por exemplo, eu cansei de ver o aparelhamento musical, por exemplo, e os bambus de antigamente eram guardados nos baixos do Maracanã, na entrada do Portão 18, ali do lado, do museu, onde entram os times. Os instrumentos da galera do Flamengo, tudo ficava guardado ali. Então os chefes de torcida chegavam, eu via, quantas vezes eu vi que eu ia entrar no Maracanã, a gente chega sempre até antes da torcida, os caras puxando bambu e tirando bambu, colocando ali fora para subir para a arquibancada, até ser proibido, que depois quebrou um pau desgraçado. A gente já viu tanta coisa de ruim no futebol e não aprendeu ainda, quer trazer de volta. Então, o que fizesse aí, sei lá, pode ser até esdrúxulo, você fazer um festival de músicas de time de futebol, para a hora que chegar no campo, e torcer, e gritar, e xingar, tudo é válido. Agora, esse time não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. Desculpa eu falar, entre aspas, porque tem muitas boas pessoas, a maioria são boas pessoas, mas tem coisa ruim. Pô, é você armar o bandido, cara. É você armar o bandido. Você está chamando a torcida de bandido? Não, nem todos. Nem todos. Mas existe uma bandidagem terrível no meio deles. A gente sabe que em porta de estádio vende droga. A gente sabe disso. Pô, o cara já vem com a droguinha dele, vai puxar um fuminho não sei aonde, e tal, o outro vai fazer Pô, a gente consegue ver isso, pô.
Eu não sou nenhum trouxa, eu trabalhava. Nós íamos em estádio. É armar o bandido. Desculpa, não estou dizendo isso generalizando, mas é da arma do bandido. Verdade. Deixa eu falar com o Hidalgo aqui. Tem uma cena que está passando toda hora na TV. Eu queria o comentário de vocês também, porque já disseram aí, mas o Pelé fazia isso, mas o Pelé era o Pelé, não tinha câmera. O que o Neymar fez naquele pênalti aí que tá mostrando toda hora, Hidalgo? Você viu? Simulou e conseguiu ainda o pênalti e o cara não chega nem tocar nele. O Neymar passou dos limites aí, eu acho, viu, Hidalgo? O que você pensa disso? Você sabe, eu não tenho lembrança desse momento aí do Romário, né? Eu estou acompanhando. Do Neymar. Dúvida que esse assunto é importante sim pela segurança de quem está no gramado, que está jogando, ter a segurança. A gente fala do Maracanã, que é distante ainda. Você imagine campos outros que está espremido ali no alambrado. Nós que jogamos no interior, não é, seu Gilberto? Interior não era fácil, o alambrado o cara puxava com o guarda-chuva, o ponto ia bater um escanteio, puxava com o guarda-chuva. Aqui Não na era nem vila... bambu. Não era nem bambu. Então... Mas, capitão, eu acho legal que dê segurança ao espetáculo. Agora, o futebol tem outras coisas, não é, Reinaldo? Tem muita coisa para ser dita. Deixa eu traçar um paralelo aqui e você emenda com a sua opinião, capitão. Ele não está ouvindo. Mudar. É complicado isso. O futebol já está muito complicado, está com dificuldades. Os jogadores entendem hoje que tem que largar a bola para ficar brigando aos 42. Parece que é um... Eu não entendo, mas o futebol tem que arrumar, senão nós vamos perder tudo isso, que era beleza. Vocês falaram do estádio. Deixa eu falar aqui, o maior clássico aqui é Atletiba. Eu sou do tempo que dividiu o estádio. O estádio é grande, gigantesco, o estádio Couto Pereira. E aquela parte da geral é dividido por uma corda. Chegava o casal, um é coxa, outro é Atlético, cada um ficava num canto. Mas era ali, era uma festa. Você participar de um clássico. Puxa vida, não tinha, ia todo mundo a pé, saia a pé, ia para casa, tendo aquilo como lazer, satisfação de ver o time do seu coração. Hoje, outras coisas começaram a ser colocada também como espetáculo, o caso das torcidas organizadas. Isso não funciona. Tem torcida que tem mais sócio do que o próprio clube. Ou estou falando alguma bobagem? Tem torcida, tem cara que monta... Você vê Gaviões, você vê a do Palmeiras, você vê as outras. Eles têm muito mais, eles vendem mais camisas que o próprio clube. Tá tudo errado aí. Com relação a esse negócio do Neymar aí, eu tenho uma colocação para fazer que é a seguinte. A impressão que me dá é de que quiseram mostrar da maneira como o Neymar atua dentro do futebol. Até denegrindo a própria imagem do Neymar com relação ao lance do pênalti que não aconteceu, a imagem mostra isso. Eu gostaria de transformar isso da seguinte forma. Se o Brasil tivesse uma decisão de um campeonato mundial e isso acontecesse, que o Neymar cavasse o pênalti aos 44 do segundo tempo, a conotação seria a mesma? Alguma vez você viu alguma conotação em cima do Nilton Santos na Copa de 1958, quando ele cometeu o pênalti dentro da grande área, ele dá 2 passos para fora da grande área para o juiz à distância dizer que não foi pênalti, que foi falta fora da grande área? Então, cada momento tem a sua ação e a sua reação, né? O Neymar vem de determinados momentos aí que era um verdadeiro... Ele leva muita burdoada. Então, isso aí planta para o cara colher lá na frente, sabe? Eu não vejo, eu encaro de outras formas. Muita coisa que eu vejo na televisão, eu encaro de outra forma. Eu, por exemplo, eu detesto. Quer ver uma coisa que eu... Olha, vou até falar, mexer com o Arthur aqui, com o Gilberto. Uma coisa que eu detesto, por exemplo, no rádio, na televisão, é quando um jogador vai terminar o primeiro tempo, terminou o jogo, o jogador numa entrevista, ele vira e fala, nós ganhamos 2-0, eu estou aqui para colaborar, eu estou colaborando. O quê? Eu estou aqui para colaborar? Tem um baita de um emprego, recebe um baita de um salário, às vezes bota até a mão na cintura, eu estou aqui para colaborar, tá aqui é para trabalhar, meu amigo.
para correr atrás, que quem está lá em cima na arquibancada pagando o seu salário é quem está torcendo. Você já não escutou isso? Opa! Não, eu estou aqui colaborando, eu estou aqui para colaborar. Tem umas coisas que a gente tem que engolir nas transmissões, desde o narrador, como essa, por exemplo, da CBF aí, de proibir a mostragem das transmissões. Qual a finalidade disso? Também não Qual a entendi. finalidade? Alguém está fazendo troquinha dentro da cabine de rádio lá, para não poder ser mostrado? Porque a determinação de quem? Do presidente da CBF? Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Esse novo presidente coisa. que está trazendo essa ideia aí. O Arthur, o Reinaldo tem razão. Dependendo, e claro, do momento do jogo. Se o meu time tá perdendo, né, e o cara me cava um pênalti desse aí que não existiu, eu ia adorar, não é, o Arthur? Como é que você pensa como treinador internacional, meu garoto? Olha, eu penso o seguinte. Eu não vou dar uma de bonzinho, quero ganhar, mas eu acho que fica meio complicado, porque como o Reinaldo falou, você vai plantando, lá na frente você vai colher, e você cria uma imagem muito negativa, e para desfazer é muito complicado. Eu quero falar de uma coisa aqui com relação à torcida, que eu já pensei em fazer isso várias vezes, em sugerir. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui publicamente. Por exemplo, um jogo Atlético Mineiro e Flamengo. Quando você sente, o treinador ou os atletas sentem que isso previamente combinado e vê que houve um comportamento das torcidas que foram racionais, que só torceram, se cada equipe for lá e bater palma para o adversário também, de forma respeitosa, só fazer assim, pelo comportamento, explicar que aquilo ali é um gesto de agradecimento pelo respeito, pelo artista que foi lá prestar seu serviço no palco, isso seria uma coisa interessante. Não sei qual seria a reação das pessoas, porque tá lá aplaudindo o time que ganhou da gente, eu estou falando em determinadas circunstâncias. Porque, gente, tudo predispostamente estabelecido chama-se educação, para mim. Educação. Comportamento e educação. Malandragem, tudo bem, o futebol é expertise, é malandragem, você tem que estar sempre, deu uma chancezinha, mas do jeito que tem tecnologia hoje, compromete muito. E eu fico vendo assim, como o Neymar é alvo de críticas por tudo. Mas você tem que, ou tenta mudar a imagem, ou, como o Reinaldo falou, tudo que ele fizer, ele é um alvo negativo. Tudo ele chama atenção. Por quê? Pelo tamanho dele, pela qualidade técnica dele. Ele é aparentemente, quem olha assim diz que ele é soberbo, mas ele não é soberbo, ele é um rapaz bom. Eu sei que pessoas conhecem ele, trabalham com ele, gostam muito dele, ele é um garoto super gente boa. Então o tamanho dele não permite que determinadas ações aconteçam. Por exemplo, quando os caras dão nele, que fraturaram lá o quinto metatarso dele, o cara vai com vontade de quebrar mesmo. Muitas vezes vai com a intenção de arrebentar com ele. Principalmente no canto ali do campo, ali, e no cantinho que não tem válvula de escape. Então você pode ver que quando falava do Pelé, mas o Pelé era diferente. O Pelé não jogava só numa faixa do campo, ele mudava de direção. E ele encontrava 4, 5 confrontos de 4, 5, e ele se protegia bastante. Haja vista que teve uma cotovelada que ele deu contra o Uruguai na Copa de 70 lá no cantinho, e o cara ainda tomou, acho que foi expulso, cara, ou teve uma punição pro cara lá. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente depende muito daquilo como a gente passa para os atletas, lá na adolescência, lá na infância, como você ensina, como você projeta na cabeça daquelas crianças como ser um grande atleta, qual é a imagem que você vai ter. Você vê o Cristiano Ronaldo, o comportamento dele. Eu vou falar de novo, eu gosto demais do Neymar, acho que ele é muito perseguido, e não estou falando só dele. Qualquer atleta que simula, como recentemente vocês estavam comentando aqui, sobre, o cara botou a mão assim, aí olhou e falou, já ganhei a falta, aí levantou e se deu bem. Cara, é um negócio assim, que para mim, para minha formação, eu não acho muito legal não. Eu acho que se você pegar e pensar em jogar um futebol bonito,
artístico, rápido, com força, potência, fazia falta e tal. Aconteceu. Você retarda muito o entusiasmo das pessoas. Eu estou animado porque o meu time vai para o contra-ataque agora, acontece uma coisa lá, acaba aquilo ali, para 1 minuto e meio de jogo parado. Tudo isso atrapalha o espetáculo. Então, quem gosta de bom espetáculo, como o Tele Santana gostava de ver um jogado, eu tenho mais ou menos esse perfil. Eu gosto de futebol bem jogado, com força, velocidade, inteligência e arte plástica. É basicamente isso que eu quero dizer. Muito bem, deixa eu saber do Gilberto Costa. O Giba simulava muito na sua época de jogar. Como é que era com você, Giba? Conta pra gente aí. Não, só pra gente ter uma ideia. Não tinha essa simulação, não. Quando o cara caía, porque às vezes tu pode ver, vocês transmitiram várias vezes, e às vezes você escuta assim, ele caiu. Não. Se ele tá lá, foi contusão mesmo, porque ele não simula nada. Então, que nem o Pelé era caçado pelo que ele jogava. O Neymar criou uma imagem lá atrás e os caras estavam quebrando ele pelo que ele era, pelo que ele estava tentando fazer com os adversários. Simular falta, jogar o adversário contra o juiz, e às vezes ele prendia muito a bola, pondo a mão no peito do jogador e prendendo a bola para ele tocar de primeira. Então, cada um queria dar uma pancada no Neymar. Isso eu via dentro do campo, sentia como ex-jogador. Pelo que ele representava, não pelo que ele jogava, não pelo que ele estava jogando. Ele criou essa imagem de Caicai, criou essa imagem de meme quando parecia. Então ele criou. Ele mudou bastante? Mudou. Agora faz tempo que eu não falo com ele. Ele no Santos, ele treinava, ele jogava quarta, quinta-feira, cara. Ele vinha da casa dele de bicicleta, de chapéuzinho, com a mochila nas costas, entrava no CT, ninguém sabia quem ele era, ele ia lá e treinar, e muitas vezes o Muricy precisava tirar ele do treino, porque ele estava querendo treinar até no dia seguinte. E ele nunca saiu por contusão, ele jogou todos os jogos, só que ele criou essa imagem lá atrás de... O Caicai, né? Pelo que ele representava. E uma vez aqui na vila, um garoto pediu para tirar foto com o cabelinho dele em pé, e na hora pediu, e não quero não, e falou pro pai que não queria tirar uma foto com ele, queria com o Ganso. E eu conversei com o pai dele estava do lado, eu falei, você lembra aquela briga que ele teve com o René Ram, com o René que falou que vão criar um monstro com o Dorival na vila? Ele criou uma imagem que às vezes você dentro na sua casa, você vendo o jogo, você ou no campo, você começa a xingar a figura do atleta, a criança entende que aquilo também não quer aquilo e fica falando. Às vezes você perde o ídolo, porque você vê quantos atletas profissionais de futebol, de nome, não conseguem fazer uma propaganda porque não tem carisma. E o Neymar, na época, estava perdendo isso. Hoje ele tem um carisma e faz um bocado de propaganda, um bocado de representatividade. Aliás, você tocou num assunto que eu achei interessante, Gil. Eu queria saber do Arthur. Como é que funciona? Por exemplo, um jogador do seu elenco quer fazer um comercial. Foi chamado lá, né, escolhido. Eu percebo que alguns jogadores que participam de propaganda, Arthur, o rendimento depois do cara cai em campo. Como é que funciona essa dinâmica da escolha? Tem uns que tem cláusula no contrato. Que tem que participar, que tem que ceder a imagem, né? Como é que é para você, Arthur, isso? Não, eu entendo o seguinte, eu acho que o mundo avançou, melhorou, muita coisa melhorou, algumas coisas pioraram, né? Eu acho que a qualificação dos atletas hoje, a qualidade técnica não é como era antigamente, eu sempre falo sobre isso. E a gente tem a história do saudosismo, né? Não se trata de saudosismo, se trata de realidade, uma série de coisas que acontecem no dia a dia, que hoje uma criança ela fica presa, ela não joga futebol na rua, onde você aprende uma série de coisas, você corrige, a bola vem toda torta, etc e tal. Então, com relação ao comercial, faz parte hoje de uma situação que acontece com todos os atletas renomados. Não é todo mundo que faz comercial. E isso, você tem que, né, primeiro ter um bom orientador, né? Eu não estou falando de empresário, não. Estou falando de pessoas que entendam de gestão de marketing, né? Isso aqui é muito importante, você ter um cara que saiba, que tenha um feeling apurado para saber como é que você vai fazer esse comercial, qual é o tipo de situação que você vai usar. Tem muitos casos que os atletas faziam gol e ia lá para cima da placa lá.
ficava lá na placa apontando e tal, e todo mundo sabia que aquilo ali era direcionado. Então tem uma série de circunstâncias que acontecem. Eu não sou um cara muito especialista em marketing, mas eu sou, sim, eu entendo muito bem o seguinte. Sim. Ô, Arthur, tem o outro lado da moeda também, né? Porque às vezes o cara surgiu na mídia, apareceu, o cara tá bem barbaridade, aí a agência vai lá e contrata aquele elemento lá para fazer uma publicidade para ele, aí num jogo seguinte lá ele faz uma lambança desgraçada. Nossa, nem fala. Eu ia chegar aí. Ele faz uma lambança lá, a agência vai ter que correr, tira do ar, tira do pó. Então, não tem. Mas isso aí que você está falando, eu ia chegar no final, a parte final da minha definição seria o seguinte: comportamento disciplinar, comportamento com arbitragem. Por exemplo, cada vez que você vai no árbitro, o foco é lá em você. Então existe ali 30 segundos, 40 segundos que você chama atenção para você. E tudo isso tem que estar muito bem organizado. Às vezes você está fazendo de propósito. Tá bom. Mas você tem que perceber o seguinte: você tem que pegar e jogar um futebol fluente. Você tem que ser o artista que saiba que as câmeras estão todas ligadas em você e que cada minuto, cada segundo que você pega a bola tem que acontecer algo de positivo, porque se for o contrário, você vai perder o teu comercial. Se você não tiver uma boa disciplina fora do campo, se você não tiver uma família coordenada, vai te dar problema. Se você tiver uma briga no trânsito, vai te dar problema. Se você beber excessivamente, dirigir e bater, como aconteceu recentemente com um rapaz que matou uma pessoa de moto, tudo isso está dentro do contexto. Você não pode andar de bicicleta, andar de moto, se você é um atleta que é visado comercialmente. Então, todo o marketing tem que ter um contrato para que você tenha sabedoria para poder trabalhar nessa Isso depende muito do comportamento do atleta. Isso me faz lembrar uma passagem de campo, né? Que deixou enegrecida, que deixou uma situação do atacante do futebol do brasileiro numa situação terrível. O capitão estava lá comigo em Tóquio, aqueles 3-0 do Flamengo contra o Liverpool. A patrocinadora, a Toyota, aqui nós falamos Toyota, lá eles falam Toyota, que a Toyota patrocinava a competição lá no Estádio Nacional de Tóquio. Ela entrega 2 carros no final do jogo para o artilheiro e por aquele que foi considerado pela imprensa o melhor jogador em campo. Na ocasião, o Flamengo ganhou de 3-0, eu estou dizendo de comportamento de jogador de futebol em razão desse papo que nós estamos trocando a ideia aqui. Aí, terminado o jogo, o Nunes ganhou por ter feito 2 gols e o Zico ganhou como melhor jogador em campo. O Nunes tinha ganho um Regina, que era um carro recém-lançado pela Toyota, e o Zico ganhou um Celica, recém-lançado pela Toyota, lá naquele jogo. Aí eles foram para o vestiário e tal, e houve por bem do Zico chegar e dizer em discurso, inclusive, que ele faria uma rifa para dividir entre todos os participantes daquele evento, daquele jogo. Não, eu vou fazer o seguinte: vou pegar esse carro, nós vamos vender o carro, vamos fazer uma rifa e tal, e vamos dividir o dinheiro. Todo mundo, o Nunes levantou a mão: meu carro, eu não vou fazer rifa. Isso aí corre o mundo. Opa, nem fale. O comportamento de cada um. Aí o Zico resolveu ficar com o carro, ver o valor do carro e distribuir, pagar do bolso dele. Olha só. O valor do carro. Lembra disso, capitão? Lembra o valor do carro. Claro. E o Nunes falou: eu não, no meu não. É ruim isso daí. Mas você sabe, isso já aconteceu, assim, de títulos, né? Você chega a uma decisão. Eu lembro que lá em Piracicaba, a prefeitura, a Câmara Municipal aceitou uma prerrogativa: se ganhasse o título, a equipe do 15, a direção, alguns teriam emprego. Eu fui convidado até, inclusive, para ter emprego depois que deixasse de jogar futebol, isso não foi aceito. Mas foi dado um prêmio, né? Foi estipulado um prêmio para todos os jogadores que jogassem essa partida final. Foi o último jogo e ganhava um prêmio de 10 mil contos na época, só para aqueles que iam jogar. Claro que isso não foi aceito por nós e foi feito a mesma coisa, dado então para que todos tivessem a mesma porcentagem, afinal todos estavam saindo de lá como campeões, e ao longo do campeonato, muitos deles também tinham colaborado para que chegasse à parte final. Isso tem muito
Em termos de caixinha de clube, que eu participei muito com o presidente Os da caixinha. os carros do Paulo Maluf. Os carros Isso da aí, Copa de 70 do Paulo É Maluf. isso aí. É isso aí, o Maluf que quase prenderam o Maluf porque ele estava dando um presente para os jogadores como título. Quer dizer, não viram também o valor que representava um título. Então, a cidade correspondeu, todos entenderam da forma e acho que fica bem o ambiente, porque tudo gira em torno do dinheiro, né? E essa eu lembro do Zico, claro, é outra cabeça, o Nunes vai querer o quê do Nunes? Exigir o quê do Nunes? Não, mas esse papo que surgiu com relação ao Arthur aí, foi exatamente com relação ao comportamento, à disciplina do jogador, como jogador profissional e a sua vida pessoal. Às vezes o cara vai lá, pega um Neymar, aí apronta uma lambança lá na frente, não sei o que e tal. Foi a mesma coisa do comercial do cantor Roberto Carlos, quando ele fez o Friboi. Aparece ele no restaurante comendo carne. Aí depois a propaganda foi tirada do ar porque o Roberto Carlos não comia carne. O que você lembrou, Eu lembro que os jogadores campeões do mundo, depois de algum tempo, teve, não sei, partiu não sei de quem, começaram a receber aposentadoria, Reinaldo. Se você lembra, campeão do mundo. E o Tostão foi contra. O Tostão, como sempre, contestador. Pô, a boleirada ficou muito chateada com ele. Até o Pelé aceitou. Pelé aceitou como aposentadoria, quer dizer, ganhava um salário mensal, né, por fora. Alguns entendem que não. E ele contestou e fez críticas àqueles que aceitaram. O Carlos Alberto Torres, que vocês conheceram muito bem, era um cara que tinha atitudes boas, né? E ele foi contra o Tostão, porque muitos precisavam daquilo, né? Muitos estavam precisando, por que não? Eles foram heróis, eles enalteceram o país. Tem político que não enaltece coisa alguma e ganha um monte de dinheiro. Aí quando aparece um atleta, aparece aqueles que dão a imagem, porque o Brasil em 58 ninguém conhecia. Achava que a capital do Brasil era Buenos Aires, pô. E aí passou a ser considerado o Brasil como país. O Brasil foi considerado país na Copa de 58, ou ninguém lembra disso. Aí também teve o Tostão, que sempre foi cheio de 9 horas e prejudicando aqueles que precisavam, né? Que os jogadores naquele tempo, para ganhar dinheiro, não era tão fácil. Fala, Gilberto. O capitão, só que veja só, eu estava com o Carlos Alberto, com o Zito e tudo. Na época, lógico, eu não tinha força nenhuma pelo que eles foram campeão, mas eu achei que eles deviam ir lá na presidência e conversar pelo lado diferente da coisa. Por quê? Veja só, eu te dou razão, tá? Aqueles que foram campeões não ganharam nada e poderiam ter uma ajuda fora para poder sobreviver. Não é nem para viver, era para sobreviver. Porque eles não tinham nada. O que eles ganharam em 40 anos, os caras ganham num bicho hoje. O que eles ganharam em 10 anos, os caras ganham num bicho hoje. Então, assim, só que na época eu falei com o Zito, falei com o Carlos Alberto, eles estavam lá, eu estava num lugar, eles estavam comentando isso, e eu achei que eles tinham que falar de outra maneira. Procurar uma associação, procurar alguma coisa, um complemento que fizesse um tipo de um sindicato, alguma coisa assim, para que o jogador se aposentasse, porque o atleta profissional, ele não joga 35 anos nem 30, ele joga 20, então tinha que ter uma aposentadoria para todos, principalmente aqueles. Hoje os jogadores não vão estar preocupados, mas na época eles poderiam conversar sobre isso, porque muitos jogadores que naquela época eles estavam precisando e não foram campeões do mundo, e muitos deles jogaram muito mais que alguns campeões do mundo que foram por uma escolha de um treinador ou de uma comissão, e eles não foram. Então poderiam ser conversado isso, você ter um complemento numa aposentadoria quem jogou futebol, porque o cara joga futebol naquela época não ganhava nada, ele ainda tem que pagar mais 20, 30 anos como autônomo para se aposentar. Eles podiam... Aí foi integrado, foi integrado na aposentadoria, hein? Não, os tempos que trabalhou agora, não deram isso daí, mas todo o tempo que você jogou de profissional integrado. Não, agora perfeito.
Perfeito. O Mas naquela época não tinha, né? o reconhecimento veio lá na frente, né? O reconhecimento veio lá na frente. Bom, a gente conhece muitos jogadores de futebol que não ganharam título nenhum, que não ganharam notoriedade nenhuma, mas que fizeram parcamente um pé de meia. Pelo menos levantou um muro. Em compensação, não sei se o termo é compensação, do outro lado, eu conheço jogador aí que se afundou sendo campeão, tendo título mundial, ganhando barbaridade e não construiu absolutamente nada. E que simplesmente se entregou, está num ostracismo danado e reclama da sorte. E às vezes ainda fala, no meu tempo, não é, Gilberto? No meu tempo eu não tinha tudo isso. No meu tempo, se vendesse as garrafas de cachaça, ganharia hoje mais eles dinheiro estavam, no hoje eles clube. estavam ricos. Verdade. É que o futebol... Deixa eu ver o que o Dal quer falar. falo futebol, Quer né, completar ô, esse capitão? assunto aí, Dal? Olha só, Reinaldo e Giba, eu lembro de uma vez uma concentração, mas eu não estava com uniforme do clube numa concentração. E sabe aquela brincadeirinha de pebolinho no hotel, né? Que tinha lá o lado para essa diversão aí, que o jogador tinha pebolim, o tênis Cacheta, era de tinha buraco. uma mesa de tênis. Tinha um fliperama lá, tinha lembra do buraquinho. fliperama? Ele fazia e vinha aquela brincadeira, todos brincando, sacaneando e tal. E tinha umas senhoras de idade, claro, estava no repouso, e eu via esses barulhos, eles não sabiam que eu também fazia parte da delegação, e elas condenaram a atitude daquelas pessoas, estavam sabendo que eram jogadores de futebol e iniciaram uma conversa para destratar, né, a cultura, a personalidade, eu não diria, mas a forma como os jogadores de futebol na época era... Porque antigamente jogador de futebol era antissocial. Eu falo isso para vocês porque Mas era mesmo. Não é jogador de futebol, não. Radialista e jornalista também. Rádio também, é verdade. Radialista também. Mas naquele tempo não. Naquele tempo não. Aí, como eu vi aquilo me revoltou. Eu com toda simpatia, com a senhora, tudo bem? Eu estava ouvindo vocês falarem a respeito deles. Eu também faço parte, porque eu também sou um jogador de futebol. Elas olharam para mim e ficaram meio assim. Eu estava ouvindo, eu acho que vocês não têm o conhecimento do que são essas pessoas. Eu posso dizer, retratar que são figuras queridas. É só vocês tiverem uma conversa com elas. Isso é um momento de uma distração, que eles treinam de manhã, de tarde, de noite, e amanhã eles vão jogar, que tem uma responsabilidade perante uma sociedade e mostrar a sua competência, as suas responsabilidades. Aqui é uma maneira de um brincar com o outro. Desculpe se eles estão fazendo um pouco mais um alarido, e isso não é o costume de vocês, mas eles são pessoas ótimas. Bom, esse foi um. Outra vez entendi que jogador daquela época não guardava dinheiro. Um dia eu discuti, gente, como não guardou dinheiro? Não se ganhava nada. Como não se ganhou? Os caras não ganhou nada. O salário era normalmente a coisa normal, não tinha absurdo como tem hoje, né? Mas eu não falava hoje. Falei, eles nunca, eu mesmo passo por vocês que nós não tínhamos esse padrão que tem hoje o jogador de futebol. Claro que eu gostaria de estar nesse momento, né? Mas na época, era o sentimento de jogar e era tido como uma função, um trabalho, além do gostar de participar dessa coisa que é o futebol, que sempre foi a nossa alegria, principalmente aqueles que tiveram o dom para jogar futebol. Então eu contrastei muito, eu tive muitos assim conversas explicando, porque no meu tempo eu falei para eles, o próprio Pelé não ganhava nada. Pelé saiu do Santos ganhando $8 mil quando fazia excursão, foi ganhar dinheiro no Cosmos, quando ele foi para os Estados Unidos e entendeu que era marketing. Então o Pelé é o maior nome nosso, além de jogador, ele é o que ganhava um pouquinho mais. O Palmeiras tem grandes jogadores que ganhavam bem menos. E todos eles, depois de 10 anos de trabalho em outros lugares, não tiveram a condição de ter o que hoje todo mundo ganha e ganha muito. Então eu participei já dessas conversas, né? E é uma pena. Agora, a questão de se dividir prêmios, isso é muito bom.
em relação a comportamento coletivo. Coletivo é muito bacana, é muito bacana. Acho que o massagista, a gente fazia, pegava um troquinho de cada um para dar para massagista, que ganhava nada, ganhava, ficava com a gente, o roupeiro, a gente ajudava a carregar a mala, tudo, e dava um troquinho para ele, o cara ficava feliz com o prêmio, que eles não tinham direito a prêmio. Então, tudo faz parte. Futebol é coletivo. O cara não se pensa assim que é sozinho, não. No meu tempo, sim, né, Giba? Nosso tempo era coletivo. Era coletivo. Capitão, existe. A gente dividia, pô. Na Internacional de Limeira, nós fizemos uma vaquinha lá com um bicho e comprou uma bicicleta pro roupeiro. Desculpa, para ele ir para casa e voltar. Então, só que o futebol é engraçado. Quando eu falei de jogadores, assim, ó, se amanhã fala assim, vamos todo mundo pro Maracanã, quem foi jogador de futebol? Tu vê como é as coisas, né? Assim, eu tenho essa premissa. Aí vai todo mundo pro campo de futebol, pro Maracanã. Aí o cara pega o microfone lá e fala assim, agora sai quem nunca foi campeão estadual, alguma coisa. Um passo para frente ou para trás. Agora sai do estádio. Agora sai do estádio quem não foi seleção brasileira. Agora vai sair do estádio quem nunca foi campeão do mundo. Caramba, tu vai ver um Luiz Pereira, um Marinho Chagas, um Marinho Pérez sair, e tu vai ver cada atleta que foi campeão ficar, né? O futebol é injusto, né? Não assim, tem nada a ver. Nomes, né? Hã? Eu já imaginei, o Renato. Daqui a pouco, eu não vou falar nome, mas daqui a pouco o cara vai bater nas costas do Ademir da Guia e fala assim, dá licença, eu fui campeão do mundo, dá pro senhor sair? Aí é que como é o do Cruzeiro lá, o Disseu Lopes, o cara falou assim, ô Disseu, dá licença, em 70 você só jogou a eliminatória, mas depois você não foi pra Copa do Mundo. Dá licença. Você sabe que... Vamos chegar pro Zico e vamos falar pro Zico. Zico, com licença, você não ganhou Copa do Mundo nenhuma. Só. Você sabe que me fez lembrar, quando eu fui, viu, Giba, quando eu fui alistar no Exército aqui em Sorocaba, né, tinha aquele monte de atiradores, o sargento falou, quem tem carta de motorista, um passo à frente. O meu irmão tinha falado para mim, não vai se exibir que você tem datilografia, que você tem carta de motorista, mas o que eu faço? Não, fica quieto. Aí o sargento falou, quem tem carta de motorista, um passo à frente. Eu fiquei para trás. Puxa vida. Quem tem datilografia, um passo à frente. Eu não dei, fiquei para trás de novo. Aí ele começou a pedir algumas coisas e eu comecei a ficar atrás com a galera. Aí o sargento falou o seguinte, ó, vocês que estão aí atrás, que não tem nada, não tem carteira de motorista, não tem datilografia, pode ir embora, vocês estão liberados. Agora, vocês que deram um passo para frente, que se acha diferente de todo mundo, um saquinho de plástico para cada um, vocês vão carpir grama com a mão até as 10 da manhã, até encher o saquinho. Então, é o que você falou, a divisão é injusta. E pega o carrinho de mão, e vai dirigir. Quando eu me apresentei no quartel, aqui na Rua Paraná, eu ia com o Jorge Trombada, é um cara aqui de Santos, que morava no Guarujá. Jorge Trombada? Jorge Trombada. Ele me levou ele ia me levar pro Vasco para eu fazer a avaliação, ficaram uma semana, um mês, sei lá. E eu cheguei no quartel aqui, o sargento, quando eu sentei, o sargento falou assim, bom dia, como é seu nome? Eu falei, Gilberto da Costa. O senhor estuda? Eu falei, estudo. O senhor trabalha? Eu falei, não. Você não trabalha? Eu falei, não. Faz esporte? Eu falei, pelo amor de Deus, fazer esporte, me cansar. Aonde você mora? Eu falei, moro no Morro da Nova Cida. No morro? Por isso que não trabalha, por isso que não fez. Vive de quê? Eu falei, fico lá no meu pai, como o que tem. Se meu pai põe na mesa, eu como. Se ele não puser, eu não como. Imagina, sargento. Vai sair. A gente não precisa desses parasitas no quartel. Entrou o Capitão Coelho, entrou na sala para pegar os papéis de quem já tinha feito as entrevistas. Sim. E levou, saiu da sala e voltou. Olhou para mim e falou assim, sargento, como é o nome desse rapaz aí? Aí o sargento falou assim, esquece, capitão. Isso daqui não sabe fazer nada, não trabalha, esporte não faz nada. Mas dá o nome dele, Gilberto da Costa. Da onde ele é? Da Nova Sintra.
Ele falou, você não joga lá no Juventude, você não veio treinar aqui na Portuguesa Santista? Põe ele pra servir no Taipu, que ele vai jogar no meu time da seleção. Eu falei, capitão, pelo amor de Deus, eu tô indo essa semana fazer teste no Vasco. E o sargento falava assim, tu não falou que não sabia nada? Porra, ia me dar uma porrada. Olha a bagunça. E acabei servindo o quartel, cara. Quando a gente fala que fez exército é diferente de servir o tiro de guerra, né? O tiro de guerra é mais ameno. E eu vou te falar, o sargento, hoje era meu amigo. Eu não fiz nenhum dos dois. É mesmo, ele é velho? capitão. Como que você conseguiu se livrar? O Laudomiro, ele pegava no meu pé pra caramba, me dava pernoite, me dava tudo. Aí nós fomos jogar na praia, eu fazia a seleção dos cabos e soldados. E fomos jogar contra os oficiais e sargentos. Esse Laudomiro, no gol, moreninho, baixinho, 1,60 m e pouco, chato pra caramba, aqueles PQD, lá. Pênalti para contra o meu. Porra, eu com 18 anos, pênalti. Eu falei pro Galvão, molha a bola na água e traz rolando pela areia. Aquela bola antigamente, isso é verdade. Aí ele foi lá, jogou a bola na água e veio molhando pela areia. Pô, quando ele pôs na marca do pênalti, o cara falou, Gilberto, não vai perder o gol. Eu falei, não quero fazer o gol. Eu dei uma pancada nele, eu mirei nele, pegou na clavícula. 10 horas da manhã, quando a gente estava lá dentro do quartel, ele estava todo enfaixado com a clavícula. Imagina com o chute do Gilberto. Imagina aquele mês. Ele me deixava no quartel todo dia. Aquela bola encharcava, pesava uns 3 quilos. Pelo amor de Deus. Mas 18 anos, eu chutando. Muito bem. Estamos no final do programa, já 1h04. Deixa eu pegar o destaque final do capitão Hidalgo. Hidalgo vai encerrar, portanto, porque hoje tem Atlético de Goiás e Corinthians, vamos transmitir esse jogo. Quem diria, né? Atlético Mineiro, Atlético do Paraná e o Atlético de Goiás entrando por fora aí, hein, capitão Hidalgo? Eu joguei nos 3 Atléticos, hein? Olha que maravilha, Gilberto Costa. Diga, Hidalgo. É verdade. O Corinthians é favorito, né? Nas 2 partidas, né? É favorito. Eu coloco o Flamengo também como favorito em 2 partidas. Por isso que eu digo que a primeira é importante. Se o Corinthians você aposta no Flamengo favorito? Você aposta no Flamengo contra o Atlético do Paraná? Favorito? Esse é o jogo esperado, porque do Corinthians, qualquer que seja a coisa do Corinthians e Atlético Goianiense, o Corinthians leva em São Paulo. Agora, Flamengo e Atlético é bom respeitar. O Atlético, de repente, faça uma boa partida. Aqui sempre vai ser um grande adversário. Eu não posso admitir que hoje, sei lá, o Flamengo deu uma melhorada de ambiente. É bom que a gente diga, né? Melhorou muito a mudança de comportamento. Veio o Dorival, não inventou, viu o que tinha que fazer e o time está rendendo muito bem. Fosse no tempo do outro lá, ainda ficaria nessa. Mas tem que respeitar a equipe do Flamengo, que encontrou lugar para o Gabigol e também para o jogador Pedro, que é goleador por natureza. Jogo difícil para o Atlético, com toda certeza, viu, Jarbo? Muito bem. Aliás, esses 2 jogos, né, serão 2 partidas impressionantes, porque o Atlético de Goiás tem 5 novos jogadores. Deixa eu pegar o destaque também final do nosso Arthur Bernardes. Diga lá, Arthur, para a gente fechar o programa de hoje. Meu destaque final aqui é o prazer e a satisfação que eu vejo das pessoas mudando de opinião com relação aos treinadores que estiveram em Marte, como o Filipão, o Mano, Cuca agora voltou, mas não foi o caso do Cuca, né? O Fernando Diniz, vários treinadores brasileiros que precisam de ter um pouco mais de respeito com a nossa classe, né? Porque, sinceramente, eu vejo assim, muito pouco caso de alguns comentaristas aí que nunca pisaram dentro de um gramado para poder fazer tipo de comentário muito pouco intelectualizado. É muito discurso com vocabulário bonito, mas com muito pouco conhecimento de causa. Se você der uma bolinha para ele, mas ele não sabe nem como é que se chama aquela bolinha, não sabe quantos gomos tem, não sabe como tocar nela. Então eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cautela quando eles fazem o julgamento é uma coisa, a análise é outra. Meu destaque final é que tem um pouco mais de bom senso quando fizer uma crítica, com um pouco mais de cuidado, porque você danifica a imagem de toda uma classe, embora seja ela desunida, eu sei, porque eu vivo nisso,
mas a gente tem que ter um pouco de respeito pelas classes, um pouco de carinho, um pouco de amor pelo próximo. E quando emitir uma opinião técnica, profissional, que não deve ser feito. Não, hoje um equívoco aqui e tal. Isso é uma maneira como eu penso. Então, meu destaque final é o prazer que eu vejo, está todo mundo voltando aí, trabalhando e fazendo grandes trabalhos. Muito bem, Arthur. E você, Reinaldo Costa? Bom, meu destaque final, respeitando logicamente tudo isso que o Arthur falou, mas eu gostaria que fosse de uma melhor situação o que eu vi ontem no futebol feminino. O Brasil jogou bem, só deu o Brasil ontem contra o Paraguai, mereceu os 2-0. Eu não assisto muito futebol feminino, não. Mas o que tem me chamado a atenção, eu não sei se eu posso dizer isso que é um ponto negativo, é que eu não entendo. É como até agora a técnica, acho que ela é holandesa, técnica da seleção do Brasil, ela é sueca, né? Acho que é isso. Ela é sueca. Ela está no Brasil há 3 anos e meio. A Fala Pia, uma palavra. Pô, ela não aprendeu a falar nem palavrão em português ainda. O que você falou, Arthur? Ela não fala nada, nem palavrão ela aprendeu ainda em português, cara. Eu acho isso um desrespeito. Pô, mas nem palavrão, cara. Ela aprendeu nem bom dia, nem boa tarde, nem café. Nem café a mulher fala de português, cara. Mas esse tem um lado negativo. O lado positivo é que se as jogadoras quiserem estar na seleção brasileira, elas vão ter que aprender a falar inglês. Porque a técnica não fala nada de português. Que coisa, né? Gilberto Costa! Pô, brincadeira, velho. É brincadeira, é verdade, tem razão. Aliás, em Itu tem um campo de golfe lá, o professor só fala inglês, então a galerinha que tem um pouco mais de grana coloca o filho para jogar golfe, viu, Giba? Para treinar o inglês, né? A conversação em inglês. Diga, Giba! Pô, eu tenho garçons aí que falam francês, italiano. Fala nisso, a hora que terminar, eu quero falar uma do garçom aqui, quero contar uma do garçom. Não pode ser no ar? Pode, mas então. o Giba vai falar. Não, mas pode contar. Eu quero contar uma do... Fala aí. Falar? Não, acontece o seguinte... Pode falar que a piada é sua hoje. Ah, tá bom, vamos lá então. O garçom, o casal entrou num restaurante para jantar, aí o cara foi lá, jantou com a esposa e tal, maravilhosamente bem, e não sei o que, jantou, aí ele pediu, garçom, a conta. Aí o garçom trouxe a conta, R$853. Nossa. Aí o cara, nossa, peraí, quanto? O senhor tá tendo um engano. Eu e minha esposa aqui, 800. Falei, tá aqui a conta. Aí deu a conta, ele foi ver. Aí ele virou e pegou e falou assim, bom, pão escuro grego, passado de não sei o que e tal, R$400. Aí ele falou, não, amigo, eu não pedi isso aqui pro senhor. Ele falou, não, o senhor não pediu, estava na mesa. O senhor não comeu porque não quis. Sim. Mas esse azeite aqui espanhol e não sei o que e tal, 300, 200, R$150. Eu também não pedi. Não, mas ele estava na mesa. Ele estava na mesa. O senhor não comeu porque não quis. E tal, não sei o que. Tá, peraí, essa gelatina aqui da Arábia e não sei o que, R$180. Não, o senhor estava na mesa, o senhor não comeu porque não quis. Aí ele olhou para a mulher e falou, tá legal, então vamos pagar a conta. Aí pegou, tirou a mão no bolso, tirou uma nota de R$50, deu R$50 pro garçom e falou assim, me dá o troco. Aí o garçom virou e falou, meu senhor, o senhor está tendo um engano do senhor. A conta é R$850, o senhor me deu R$50. Aí ele virou e pegou e falou assim, não, mas tem um detalhe. E a minha mulher aqui do lado, que o senhor simplesmente olhou para dar uma cantada para fazer amor com ela. Não, mas eu não comi. O senhor não comeu porque não quis. Por que você não quis? Ela estava aqui. Boa, Reinaldo. Vai encerrar o boletim da bola de hoje. Boa. Fim de papo. Boletim da bola aqui na PP da Rádio Futebol e também na CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. O arquivo fica disponível para as emissoras que integram a rede FBI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Tchau, um abraço do tamanho do Brasil. Vê se cuida.